O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias. Oh! Carlos abriu os olhos no quartinho apertado que dividia com a esposa, Ana, e suspirou fundo antes de se levantar. Lá fora, a periferia de São Paulo ainda dormia sob um céu cinzento. Ele se vestiu em silêncio, preparou um café ralo e saiu para pegar os 2 ônibus que o levariam até o centro da cidade. Aos 38 anos, Carlos trabalhava havia quase 8 como assistente administrativo na Ferreira Associados, uma empresa de consultoria empresarial. Não era um emprego ruim, pelo menos era o que ele dizia para si mesmo. Pagava as contas, sustentava a casa, permitia que Ana fizesse seu curso de enfermagem. Mas algo dentro dele estava morrendo aos poucos. Quando chegou ao escritório, já passava das 7. A sala era ampla, com paredes de vidro e uma vista privilegiada da Avenida Paulista. Carlos ocupava uma mesa discreta no canto, longe das janelas, perto do arquivo morto. Ligou o computador e começou a revisar os relatórios financeiros do mês. Era meticuloso, detalhista. Nunca deixava passar um erro. Carlos, a voz estrondosa de Roberto Ferreira, o diretor, cortou o silêncio matinal. Cadê o relatório que pedi ontem? Já está pronto, senhor Ferreira. Enviei por e-mail às 6h40. Roberto nem olhou para ele. Apenas acenou com a mão, dispensando-o como quem afasta uma mosca. Carlos engoliu seco e voltou ao trabalho. Aquela cena se repetia havia anos. Roberto Ferreira era um homem de 50 e poucos anos, formado em uma universidade particular cara, filho de empresários. Tratava Carlos com uma indiferença cruel, como se ele fosse parte da mobília. Nas reuniões, quando Carlos sugeria melhorias nos processos ou apontava inconsistências nos projetos, Roberto simplesmente o interrompia. Deixa isso para quem entende do negócio, Carlos. Você cuida da papelada. Os colegas riam discretamente. Alguns sentiam pena, outros nem ligavam. Carlos aprendeu a engolir a humilhação com um sorriso amarelo e voltava para sua mesa, sentindo o peito apertar. 3 meses depois, a empresa enfrentava um problema sério. Um cliente importante ameaçava romper o contrato devido a atrasos constantes nas entregas. Roberto convocou uma reunião de emergência. A sala de conferências estava tensa, executivos em ternos caros trocavam olhares preocupados. Carlos estava ali apenas para fazer anotações, como sempre. Mas enquanto ouvia as propostas vagas e desesperadas, sua mente trabalhava. Ele conhecia aquele cliente, havia analisado todos os seus relatórios nos últimos 2 anos. Sabia exatamente onde estava o gargalo. O sistema de gestão de prazos estava desatualizado e criava conflitos de agenda que ninguém percebia. Levantou a mão timidamente. Senhor Ferreira, posso fazer uma colocação? Roberto revirou os olhos. Rápido, Carlos, estamos sem tempo. Eu analisei os dados do cliente Bravante nos últimos meses. O problema não está na equipe, está no software de gestão. Ele não está integrado ao calendário deles e isso cria desencontros. Se a gente implementar uma sincronização automática e redesenhar o fluxo de aprovações, conseguimos reduzir os atrasos em pelo menos 60%. Silêncio na sala. Alguns executivos se entreolharam. Roberto cruzou os braços. Carlos, você é assistente administrativo, não analista de sistemas. Deixa que a gente resolve isso. Mas, senhor, eu tenho os dados aqui. Posso mostrar? Obrigado, Carlos. Pode voltar ao seu trabalho. Carlos sentiu as bochechas queimarem. Guardou o notebook e saiu da sala com a cabeça baixa. Naquela noite, no ônibus lotado de volta para casa, ele segurou firme na alça e sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Não chorou, apenas olhou pela janela e perguntou a si mesmo: quanto tempo mais vou aguentar isso? 2 semanas depois, o cliente Bravante cancelou o contrato. A empresa perdeu quase 2 milhões em receita anual. Roberto culpou a equipe de operações, demitiu 3 pessoas e convocou outra reunião de crise. Carlos estava em sua mesa quando ouviu a conversa no corredor. Um dos executivos comentava com outro: sabe que o Carlos tinha razão? Fui verificar depois. O problema estava exatamente onde ele disse.
Se o Roberto tivesse escutado, mas você sabe como ele é. Não escuta quem ele acha que é menos que ele. Carlos sentiu algo diferente naquele momento. Não era raiva, não era tristeza. Era clareza. Percebeu que não importava o quanto trabalhasse, o quanto se dedicasse, ele sempre seria invisível ali. Não porque não era competente, mas porque pessoas como Roberto nunca enxergariam valor em alguém como ele. Naquela noite, em casa, Ana percebeu que ele estava diferente. O que foi? Amor. Ele segurou as mãos dela. Eu preciso tentar algo diferente. Não sei o que ainda, mas preciso. Ela sorriu, aquele sorriso que o acompanhava desde que se conheceram, aos 19 anos. Eu sempre soube que você era capaz de muito mais. Só estava esperando você perceber isso também. Carlos começou a estudar à noite. Fez cursos online gratuitos sobre gestão de projetos, análise de dados, automação de processos. Dormia 4 horas por dia, mas seus olhos brilhavam com uma energia nova. No trabalho, continuava fazendo suas tarefas com excelência. Mas agora tinha um objetivo: juntar experiência e conhecimento para algo maior. 6 meses depois, uma pequena empresa de tecnologia da região onde morava publicou uma vaga para analista de processos. Era um cargo júnior, com salário 30% menor do que ele ganhava. Mas era uma chance. Carlos se candidatou, a entrevista foi diferente de tudo que já havia vivido. O dono da empresa, seu Maurício, um senhor de 62 anos que tinha começado com uma pequena assistência técnica e agora desenvolvia softwares, olhou para Carlos com interesse genuíno. Fala um pouco da sua experiência. Carlos falou. Contou sobre os relatórios que fazia, as análises que desenvolvia, o caso do cliente Bravante. Seu Maurício se inclinou para a frente. E o que você fez quando não te escutaram? Aprendi mais. Porque percebi que não era sobre eles me subestimarem. Era sobre eu ter me subestimado por tanto tempo. Seu Maurício sorriu. Você está contratado, mas vou te fazer uma proposta mesmo salário que você ganha hoje, e se você provar o que está dizendo, em 6 meses você vira coordenador da área. Carlos mal conseguiu conter a emoção. Nos primeiros meses, ele se dedicou como nunca. A empresa era pequena, enxuta, mas cheia de possibilidades. Carlos implementou sistemas de gestão que aprendeu nos cursos, otimizou processos, criou relatórios automatizados que economizavam horas de trabalho da equipe. Seu Maurício observava tudo com atenção. Ao final do 4º mês, o chamou em sua sala. Carlos, você sabe que prometemos 6 meses para a promoção, mas não posso esperar tanto. Você é coordenador a partir de amanhã. E mais, tenho um cliente que precisa de uma consultoria em gestão. Quero que você lidere esse projeto. O cliente era médio porte, mas respeitado. Carlos montou uma apresentação impecável, com dados, projeções, soluções práticas. A reunião durou 2 horas e terminou com um aperto de mão e um contrato fechado. Quando voltou para o escritório, a equipe pequena o recebeu com palmas. Carlos sentiu algo que nunca havia sentido: pertencimento. 1 ano depois, Carlos estava coordenando 3 projetos simultâneos. A empresa de seu Maurício crescia rapidamente. E muito disso se devia às inovações que ele implementava. Sua reputação começou a circular no mercado. Pequenas empresas pediam indicações, queriam conhecer o trabalho dele. Foi numa quinta-feira chuvosa que ele recebeu uma ligação inesperada. Carlos, aqui é Beatriz Moreira, da Bravante Enterprises. Ele congelou. A Bravante, o cliente que a Ferreira Associados havia perdido. Sim, senhora Moreira. Em que posso ajudar? Soubemos do seu trabalho através de um parceiro nosso. Estamos procurando alguém para estruturar nossa gestão interna. Ouvimos que você é excelente nisso. Podemos marcar uma conversa? A reunião aconteceu na semana seguinte. Beatriz Moreira era uma mulher elegante, na casa dos 40, objetiva e inteligente. Explicou os desafios da empresa e perguntou se Carlos poderia ajudar. Ele apresentou sua análise, mostrou casos anteriores, propôs soluções. No final, ela estendeu a mão.
Queremos você como nosso consultor exclusivo de processos. Contrato de 1 ano renovável. Você pode começar mês que vem? Carlos mal acreditava. Aquele era o mesmo cliente que Roberto tinha perdido por soberba. E agora, estava ali, confiando nele. Quando o contrato com a Bravante foi fechado, Carlos precisou tomar uma decisão: crescer dentro da empresa de seu Maurício ou abrir seu próprio negócio. Conversou longamente com Ana, agora formada e trabalhando num hospital da região. Você sempre foi bom em enxergar o potencial nas coisas, Carlos. Enxerga o seu agora. Ele abriu sua própria consultoria, Silvana Processos Soluções Empresariais. Era um nome simples, mas era dele. O primeiro cliente foi a Bravante. O segundo veio por indicação. O terceiro, idem. Em 6 meses, ele tinha uma equipe de 4 pessoas e uma carteira de 8 clientes. A empresa crescia, mas Carlos nunca perdeu a humildade. Tratava cada funcionário com respeito. Ouvia as ideias de todos, valorizava o esforço. Sabia na pele o que era ser ignorado. E jurou que nunca faria isso com ninguém. 2 anos depois da saída da Ferreira Associados, Carlos foi convidado para palestrar num evento sobre gestão empresarial em São Paulo. O auditório estava cheio. Ele falou sobre processos, sobre valorização de talentos, sobre como muitas empresas perdem grandes profissionais por não saberem enxergá-los. No meio da palestra, reconheceu um rosto na plateia. Era Roberto Ferreira. Carlos continuou sua apresentação com serenidade. Ao final, durante o coffee break, Roberto se aproximou. Carlos, não sabia que você tinha saído da empresa e montado seu próprio negócio. Saí há 2 anos, Sr. Ferreira. Ouvi sua palestra. Foi impressionante. Ele parecia desconfortável. Sabe, talvez eu não tenha dado o devido valor ao seu trabalho na época. Carlos o olhou nos olhos. Não sentiu raiva, nem rancor. Apenas uma paz profunda. Sr. Ferreira, hoje entendo que aquilo não era sobre mim. Era sobre você. E está tudo bem. Porque foi justamente aquilo que me fez acordar. Me fez perceber que eu valia mais do que estava aceitando. Então, de certa forma, eu agradeço. Roberto ficou sem palavras. Acenou com a cabeça e se afastou. Naquela noite, Carlos voltou para casa de táxi. Podia pagar agora. Ainda morava na periferia, mas numa casa maior, que comprara com o fruto do próprio trabalho. Ana o esperava na porta, com aquele sorriso. E aí, como foi? Foi libertador. Ele a abraçou forte. Sabe, por anos eu acreditei que precisava da aprovação deles, que precisava que alguém me dissesse que eu era capaz. Mas a verdade é que a única aprovação que eu precisava era a minha. Ela segurou o rosto dele com as mãos. Eu sempre te disse. Você era luz, Carlos. Só não enxergavam. Mas você brilhou tanto que não teve jeito. A luz transbordou e iluminou seu próprio caminho. Nos anos seguintes, a Silvana Processos se tornou referência regional em consultoria. Carlos nunca ficou milionário, nunca teve jatinho particular ou mansões. Mas tinha algo muito mais valioso: propósito, dignidade e o respeito de todos que trabalhavam com ele. Criou um programa de mentoria gratuita para jovens da periferia que queriam entrar no mercado de trabalho. Ensinava sobre gestão, sobre acreditar no próprio potencial, sobre nunca aceitar ser diminuído. Eu fui invisível por muito tempo, dizia ele aos mentorados, mas não porque eu era pequeno, era porque estava no lugar errado. O segredo não é mudar quem você é encontrar o lugar onde sua luz pode brilhar. E brilhou. Não da forma que as pessoas esperam ver nas histórias de sucesso da internet, com carros importados e viagens para Dubai, mas da forma mais bonita possível, com dignidade recuperada, com sonhos realizados no próprio ritmo, com a certeza de que o trabalho honesto e a persistência sempre encontram seu valor. Carlos nunca mais precisou acordar às 5 da manhã com o peso da invisibilidade no peito. Agora acordava cedo porque tinha propósito, porque construiu algo que era dele, porque provou, principalmente para si mesmo, que sempre foi capaz.
E toda vez que via um funcionário sendo desmerecido, um talento sendo desperdiçado, uma luz sendo apagada por alguém que não sabia enxergar, Carlos se lembrava de quem foi e oferecia a mão, porque ele sabia que às vezes, tudo que uma pessoa precisa é que alguém acredite nela até que ela aprenda a acreditar em si mesma. A luz sempre esteve lá, só precisava do espaço certo para brilhar.